nós teremos oportunidade de conversar com uma lenda da medicina de Rondônia. Além de médico, há 51 anos, foi político, foi deputado constituinte, inclusive, exerceu funções relevantes em nosso município, inclusive foi prefeito, e em nosso estado, sendo secretário de Estado, sendo secretário da Casa Civil, enfim, um homem cuja história dignifica o povo de Rondônia. Estou falando, por certo, em Jacó de Freitas Atala, o nosso querido amigo, irmão, um homem que vai contar parte da sua história agora e que certamente deve ser exemplo para as gerações que por aí vierem, e aqui aí está. Boa tarde, amigo Jacó. Boa tarde, meu irmão, meu colega, meu amigo. Meu amigo, é o seguinte, vamos começar pela chegada da sua família aqui. O nosso querido Abdon, a dona Elza, assim, com aquela simpatia. Meu pai chegou aqui em Santo Antônio do Rio Madeira, nos anos 1912, como imigrante libanês. Em pleno término da construção da Estrada de Ferro. E ficou por lá uns 4 ou 5 anos. Depois mudou-se aqui para Porto Velho, porque a Madeira Mamoré, então, teve um conflito fiscal com o governo do Mato Grosso e a sede da administração da Madeira Mamoré passou para Porto Velho. E aquelas alturas, a Madeira Mamoré como que estimulava os comerciantes que continuassem trabalhando, porque ela não queria assumir aquela responsabilidade comercial em si. Então, meu pai veio para cá e já nos anos 20, 22, ele se instalou ali na José de Alencar com a 7 de setembro. Primeiro foi lá. Antes de vir ali para Barão do Rio Branco. Antes da Barão do Rio Branco. O presidente Dutra ali, certo. E trabalhou muitos anos com o irmão dele, Chucro Jacó Atala. E nos anos 32, chegou aqui uma linda piauiense. Do querida Dona Elza. Dona Elza. Ela veio com a mãe dela, minha avó, visitar o irmão, o tenente Edson Freitas, que então instalava a 3ª Companhia de Fronteiras aqui em Porto Velho. Veio para visitar o irmão. Nessa visita ao irmão, o árabe viu aquela piauiense linda de morrer, não é? E simplesmente casaram em 34. 1934. Eu nasci em setembro de 35. Portanto, hoje já estou com 77. Se tem mais os irmãos, vamos falar dos irmãos. Mais meus irmãos, foram mais 4, 2 meninas e mais 2 meninos. O Emmanuel é médico no Rio de Janeiro, o José, meu irmão, é legista aqui em Porto Velho, odontólogo, advogado. Né? E meu pai fez dos filhos um exercício de vida. Ele entendeu que o que ele podia deixar de bom, de legado para os filhos, era a intelectualidade. Tanto que ele não forçou ninguém a continuar no trabalho de comerciante, né? Já em 46, eu o mais velho, 10 anos, ele já me colocou interno no Colégio Marista em Belém. E por sequência foram os demais, porque ele queria aquelas alturas que todos tivessem um objetivo, a universidade. E deu certo, porque todos têm um diploma universitário. E o que chamava a atenção de todos nós, eu moleque, andava ali com vocês, com o Zé, com o Emmanuel, e às vezes eu encontrava você também quando vinha de férias, era que vocês, mesmo estudando lá, e eram estudantes, podiam vir aqui simplesmente passar férias, aquelas coisas da juventude, vocês no horário comercial estavam lá na loja. Sim, porque meu pai disse um ditado para nós, filhos, com a presença da nossa mãe. Chegando de férias, cada um vai para o balcão e não sai do balcão até que a loja feche as portas. Para que vocês saibam de onde é que sai o recurso para vocês estudarem em Belém no Colégio Marista. Só isso. Dá valor. Então nós todos valorizávamos aquilo de uma maneira extraordinária, Viriato. Ninguém falhava, ninguém faltava, até minhas irmãs estavam lá firmes, não falhavam nunca. E depois, quando nós assumimos faculdades, que a gente vinha aqui, eu ainda estive aqui até o fim do 2º ano, depois não vim mais, né? Que aí foi pronto-socorro municipal, Santa Casa de Misericórdia, não deu mais para vir. Mas quando nós chegávamos aqui,
ele nos colocava no balcão e dizia sempre com aquele falar árabe: fica balcão, filha, para saber de onde sai dinheiro para você ser doutor. Isso. Aquilo era uma lição extraordinária, viu? Ninguém falhava. Bom, eu fiquei sabendo aí que você prestou vestibular em Belém do Pará, inclusive foi classificado em primeiro lugar no vestibular, que à época, passar num vestibular para medicina, a pessoa era como se fosse um herói, não é? Quando retornava para suas cidades, inclusive, como foi o caso de Adelino, meu caso e de outros colegas nossos, nós chegávamos aqui com aquela boina verde, com orgulho imenso de ter vencido uma batalha. E você passou em primeiro lugar. Ali começou a sua trajetória. Fale-nos um pouco desse tempo e da sua formação médica. Exato. Eu passei em primeiro lugar aos exames vestibulares em 1955. Não é? E a seguir, eu me dedicava 48 horas por dia ao estudo da medicina. Por quê? Porque a gente já sabia que meu pai já estava atingindo uma idade mais na frente, não é? E já do segundo para o terceiro ano, eu já consegui um estágio e uma presença permanente no pronto-socorro municipal lá do Pará, que ficava nos fundos da Santa Casa. E ao mesmo tempo também já uma residência na Santa Casa de Misericórdia. Então foram 4 anos de pronto-socorro municipal e 4 anos de Santa Casa de Misericórdia, estudando como louco, viriato. Porque não tinha nem como fazer pós-graduação, porque meu pai não tinha condição financeira nenhuma. Né? Então a gente fazia a opção de sair um clínico preparado para atender todas as urgências e emergências lá, por opção, e dava certo. Você chegou aqui no ano de 1961. Chegamos aqui, não, 61 eu me formei, em dezembro de 61. 62 chegou aqui. Casamos, eu e a Aristela, no dia 19 de dezembro, e em janeiro de 62 nós chegamos aqui. Para você ter uma ideia da nossa vida, nós chegamos aqui em janeiro de 62, eu e ela. Trabalhamos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, sem sair de Porto Velho, para canto algum. Às vezes eu saía no avião da FAB para deixar os pacientes no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Em dezembro de 68, pela primeira vez nós saímos de férias, já com 2 filhos. Bom, felizmente que passavam muito tempo aqui, para nós que éramos pacientes da doutora Auristela, da odontóloga doutora Auristela, eu lembro perfeitamente disso. Aí nós íamos ali na Barão do Rio Branco, ali tinha um consultório e ela, como sempre, assim, nos atendia muito bem, e aquele medo que a gente tinha de dentista, naturalmente, mas ela com aquela voz tranquila, parece que era uma anestesia, e lá íamos, vamos para a doutora Auristela, menino, bora, lá íamos todos nós. Mas, meu amigo Japa, então você chegou aqui em Porto Velho e começou a sua trajetória como médico num tempo difícil, em que nós não tínhamos, a medicina não dispunha, principalmente numa região como a nossa, ainda em desenvolvimento, ainda uma forma de colonização, digamos assim, e assim era o tempo, e que o olho clínico é que resolvia, ou sabia ou não sabia. Esse negócio fundamental. O exame clínico, é colocar a mão no paciente, é conversar com ele. Fale-nos sobre isso. Fundamental. E isso nos foi transmitido desde a época da nossa faculdade, não é? Que as análises semiológicas eram fundamentais no exercício da medicina. Fundamentais. E quando a gente chegava aqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu vi que isso é uma expressão verdadeira. Mas no meu caso, viriato, eu tenho que fazer esse registro histórico, eu encontrei aqui 2 personalidades maravilhosas. Uma foi o Gondim e outra foi o Ari. Eles perceberam que eu tinha uma vocação médica correta, que eu era médico na amplitude total. E eles começaram a me transmitir ensinamentos que tratado nenhum, nada, nunca tinha lido isso em tratado médico nenhum, e eles passaram a me transferir de uma maneira generosa, tranquilo, me dando conotações assim particularizadas, especialmente de terapêutica, entende? Foi uma coisa maravilhosa. Foram 4, 5, 6 anos que o Gondim e o Ari em cima de mim, me ensinando todos aqueles detalhes que eu nunca escutei
de professor nenhum da minha faculdade de medicina e nem nunca eu li em tratado médico nenhum. Hamilton Raulino Gondim e Ari Tupinambá Pena Pinheiro. 2 professores eméritos meus de pós-graduação. Bom, e você, certamente tem algum caso assim, que eles conversando com você de uma forma até arrojada, demonstrando, além da competência, muita experiência, muita convicção. Conte-nos um caso aí. Por exemplo, quando nós fazíamos um diagnóstico de abdômen cirúrgico, era sinônimo sempre de laparotomia exploradora. Não tinha outra saída e não tinha que esperar. Não tinha que esperar nada porque não tinha. Então era laparotomia exploradora. Nem radiografia tinha durante muito tempo. Então abria daqui até lá embaixo, abria e sempre encontrava o problema etiológico. Ari resolvia. E na primeira vez que ele fez essa experiência, eu fiquei assim um pouco preocupado, porque ele pegou assim 2 gramas de penicilina cristalina, dissolveu um pouco de soro fisiológico e jogou dentro da cavidade. Sim. E eu estava ajudando ele lá no ato cirúrgico, natural, né? E eu perguntei, mas Ari, isso aí não vai dar problema? Isso não. Isso é fundamental. E você ainda vai ver mais. Fechou. Depois botou 2 gramas de clorafenicol venoso a cada 12 horas durante 72 horas. Eu achei, Ari, isso pode dar problema renal. Não, não vai dar. Compensação, ele vai viver. E era assim. Nunca vi ninguém morrer. Você também contou, antes de nós começarmos a gravação, um caso de malária que você vivenciou junto com o Gondim, que o pessoal, inclusive, lá do SESP ficou preocupado. Como foi isso? Foi uma experiência maravilhosa que depois eu passei a fazer também, né? Tendo em vista que o aval do Gondim era fundamental, né? Eu nunca faria aquilo em outra circunstância, porque eu considerava que farmacologicamente colocar 1 grama de cloridrato de quinino de uma vez na veia de um indivíduo era sinônimo que ele ia ter problema, né? Eu não sei aonde, mas ia ter problema. Mas o Gondim diluía cloridrato de quinino, 1 grama, em aproximadamente 20 cc, e injetava aquilo em aproximadamente 10 a 12 a 15 minutos. Né? E depois deixava o Aralém pingando já a longo prazo, né? Sistematicamente, Viriato, ele tirava o paciente do coma malárico. Sistematicamente. E aquilo ficou para mim como uma experiência maravilhosa. Eu já não tinha medo mais. Chegava em pré-coma, eu não queria nem saber se era pré-coma. Eu entrava com a mesma coisa que o Gondim havia me ensinado e dava certo. Sempre. Houve inclusive a interferência de alguém do SESP da época. Não façam isso. Não, exatamente. O professor lá da Fundação SESP, mas isso é um absurdo. Isso vai causar uma intoxicação renal, uma insuficiência renal irreversível. Falou das qualidades, aí o Gondim disse, pode esperar. Daqui mais umas 4 horas você volta aqui no São José, que ele vai estar sentado, talvez tomando até um pouco de líquido. E era assim. E você, pelo que você está falando aqui, aí, o médico, ao chegar aqui, ele não tinha aquele negócio de escolher o que é que ele queria fazer ou deixar de fazer. Não. Ele era médico. Era médico, generalista e obrigado a atender a tudo e a todos. Tanto faz o geriatra como a pediatria. E outra, todas as idades e todas as enfermidades. Todas as idades, todas as enfermidades. No máximo que ele podia optar era por não fazer cirurgia e fazer clínica. E algumas de urgência tinha que fazer. Algumas ainda tinha que fazer, né? Por exemplo, punção pleural, punção abdominal, punção de abscessos de articulação, eu fazia. Não é? Porque tinha aprendido isso lá no... Inclusive você fez anestesiologia na época, teve que ser anestesista. Fui ser anestesista porque o nosso anestesista era militar na época de 64 e levaram ele embora daqui, né? Então aí me nomearam anestesista, né? Aí eu viajei para... Era assim, é você, agora a partir de hoje é você. Porque souberam que o meu cunhado em Belém era anestesista. Eu fui lá, passei 2 meses lá com o Léo, Léo Freitas de Matos, lá um anestesista maravilhoso, e voltei para ser anestesista. Pedi a Deus todo dia. Mas graças a Deus nunca houve problema, né? Voltamos a conversar com o Dr. Jacó de Freitas Atala, médico há 51 anos, homem público, que fez história aqui no nosso estado. Querido amigo Jacó, você é uma testemunha viva da história da medicina aqui, a partir
da década de 60, quando aqui você chegou. Em 1963 aconteceu um fato muito importante, que foi a fundação, a criação do Conselho Regional de Medicina, e que você estava lá, inclusive o seu CRM é número 4, tem número 4. Fale-nos desse momento, como foi, de alguns colegas que lá estavam, como isso aconteceu. Um dos coordenadores foi o Gondim. Hamilton Raulino Gondim. Hamilton Raulino Gondim foi o coordenador, não é? Até porque ele tinha a nossa aprovação total na matéria, né? Quer dizer, nós queríamos alguém que já tivesse um respaldo da própria classe e da própria sociedade. E ninguém melhor do que ele, né? E nós começamos a nos reunir onde era a reunião? No Hospital São José, aos domingos pela manhã. Se lá em cima, ali no... Não, ali embaixo mesmo. Ali embaixo mesmo, porque depois nós éramos serviços com cafezinho que as freiras das irmãs salesianas. Das irmãs salesianas, né? E o Gondim sempre teve um grande respeito nosso, porque ele significava, assim, uma austeridade que não quer dizer arrogância, pelo contrário. Mas nós gostávamos muito dele. E foi ele que, na verdade, começou a fundamentar o Conselho Regional de Medicina, né? Aos domingos pela manhã, além dos assuntos atinentes ao Conselho, nós discutimos também casos médicos, nós discutimos outras coisas, problemas atinentes da Secretaria de Saúde, da Divisão de Saúde naquela época, né? Então, o Gondim, na verdade, foi o pioneiro, né? No meu entender, foi o pioneiro. Depois os outros vieram, mas quem consolidou efetivamente foi o Gondim. Então, tudo começou, primeiro, da vontade de vocês em querer trazer para cá um conselho de ética que era indispensável. Com certeza. E então, depois veio uma resolução do Conselho Federal, em abril de 1963, e aí foi instalado de direito o conselho, mas vocês já vinham, então, de fato, atuando nessa área, dada a respeitabilidade que tinham no meio. Com certeza. E o Gondim refletia a nossa vontade. Certo. Né? O Gondim refletia a nossa vontade. E tinha o apoio do Ari também. Quer dizer, para nós, eram duas personalidades, assim, Viriato, marcantes na nossa vida médica, né? Porque aquela história, eles não eram apenas a atividade, eles eram o exemplo acima de tudo. Em todos os detalhes, em todos os aspectos, em tudo aquilo que você pode pensar em termos de motivação médica, o Gondim e o Ari significavam para nós dois ícones. Esse é o termo exato. Dois ícones do exercício da medicina. Aí depois, primeiro começaram ali no São José, e certa vez me parece que o Murilo propôs que fosse transferido para a residência dele, para a garagem da residência dele. Isso é fato? Houve um início nesse sentido, mas parece que não foi bem aceito, não, porque deslocava a gente. O fato da gente reunir domingo pela manhã no São José, além do aspecto reunião em si, também era um congraçamento, porque a gente já passava a semana inteira distante um do outro. E ali, domingo pela manhã, facilitava tudo. Mas depois de muitos anos, depois de alguns anos, eu estive conversando com o nosso colega Noel, que já chegou posteriormente a você, e ele nos disse o seguinte, que depois de marchas e contramarchas, porque havia, não, rapaz, isso vai te atrapalhar lá na tua casa, o pessoal chegando lá, batendo lá, tá negócio de CRM. Aí, finalmente, resolveram transferir para lá. E o Noel teria levado, certamente levou, ele afirmou isso, num dia de sábado, ele e o Murilo, eles dois é que pregaram, colocaram a placa do CRM lá me parece que é Rua Rui Barbosa ali. É aquilo que você falou, que foi comentado há nosso tempo, que nós íamos incomodar a família do Murilo. Exatamente. Vocês falavam isso para eles. Nós íamos incomodar a família do Murilo. Com certeza ia provocar. E devem ter incomodado depois. Com certeza. E depois então foi para o Caiari, para aquela casa do bairro Caiari. Ali se consolidou. Na rua Duque de Caxias. Duque de Caxias, entre a Presidente Dutra e a outra que é a Euclides da Cunha, eu acho. Sim, aí a sua atividade continua a transcorrer, ora como anestesiologista, atua também na área de pediatria. Muito, na pediatria então foi excepcional, né? Porque nós tínhamos um só, que era o Arão Jacó Alves, que era o pediatra, e nada mais, né? Então, inclusive, eu fui o diretor do posto de puericultura, doutora Dúlia Matrota.
Certo. Quando eu cheguei aqui, já assumi ao lado a da maternidade da ao lado da Civaga. maternidade da Civaga, né? Então eu desenvolvi a pediatria e tinha uma demanda muito grande, enorme. A enfermaria lá do Hospital São José, que tinha uma freira no comando dela, eu também atuei lá na internação dos pacientes pediátricos, né? Enfim, era generalista, né, Viriato? Tinha que fazer. Se chegava alguém lá, adulto, com processo meningítico, você era infectologista. Bom, aí chegamos então ali em termos de CRM, a nova sede, que vocês também esteve presente o tempo todo, inclusive foi homenageado com o nome lá de uma sala, de uma forma muito justa, uma sala com o seu nome, a biblioteca, tem o seu nome, aliás, muito oportuno ser a biblioteca, você foi uma pessoa que sempre gostou de ler bastante. Então, fechamos aí um ciclo em que um novo grupo de colegas mais jovens que aí chegaram e estruturaram o CRM. Fala-nos um pouco desse tempo e dessa homenagem. Um tal de Floriano, um tal de Zé Irangalo. Exatamente. Especialmente esse Zé Irangalo, viu? Porque o Zé Irangalo, o Floriano trabalhou muito, mas morreu, a gente sabe em que circunstância ele morreu. E o Zé Irã absorveu daquele trabalho com uma grandeza de espírito, com uma grandeza assim. Eu acho que até que ele queria homenagear o próprio Floriano em tudo que ele fazia, não é? E conseguiu consolidar aquela série maravilhosa que ele está. Foi o Zé Irã Galo, né? Eu só não gostei do Zé Irã quando ele me propôs de passar do número 4 para o número 1, porque os outros 3 tinham morrido. Eu não quero. Esse não número 1 é dispersado. Não quero. Não, pode deixar no 4 onde está, não tem problema nenhum. Mas foi um trabalho maravilhoso, viu, Viriato, do Zé Irã, porque consolidou e projetou, assim, do ponto de vista, diria assim, estratégico, a classe médica no estado de Rondônia. Ou seja, um conselho como aquele, como ele está definido, como ele começou a atuar, e não só a estrutura física, não, mas a maneira como ele começou a trabalhar, começou a ter ingerência na própria atividade médica, buscando consequências também na atividade pública. Isso foi muito importante, o Zé Derando com certeza deixou a marca dele nesse sentido, com certeza. É importante que é um dos diretores do Conselho Federal, primeiro tesoureiro, e certamente cuida com muito carinho aqui. Com certeza, e continua fazendo a mesma coisa, com certeza. É um colega maravilhoso. Bem, meu amigo, Jacó de Freitas Atala, médico, já contamos em poucas palavras, porque a sua trajetória foi tão longa, tão bonita, que é difícil, num tempo tão exíguo, nós falarmos de parte significativa de tudo isso. Mas agora vamos falar do homem público. Do homem público. Fale-nos aqui, você foi deputado constituinte, foi prefeito de Porto Velho. Fale-nos dessa sua vivência. Bom, a minha época, Viriato, não depois do deputado constituinte, mas a minha época nós éramos nomeados. Então nós exercíamos cargo público em função da confiança do cargo do governador. Foi assim que eu fui prefeito. Eu fui prefeito da cidade, convidado pelo coronel Marques Henrique, que me disse: olha, Jacó, nós estamos atrás de um novo prefeito, eu não quero mais o Aldacir, não sei porquê, mas eu não quero mais. E você trouxeram para mim o seu histórico de administrador da Secretaria de Saúde, como diretor do posto de puericultura, como diretor da maternidade, como diretor do Hospital São José, como diretor do Abrigo Santa Clara, e nós entendemos que você poderia assumir também a prefeitura. Falei: governador, eu confesso ao senhor que eu só entendo de medicina. Eu entendo bem de medicina, de administrar medicina, mas do resto eu não entendo não, governador. Não, mas você vai gerir com a minha confiança. Muitos amigos seus estão aqui, querem que você seja prefeito. Se não der certo, a gente tira, não tem problema nenhum. E foi assim que eu assumi a prefeitura, não é? Não tive contato político nenhum com ninguém, nem com nada, só com o governador Marques Henrique. Alguém que me falou lá para o Marques Henrique foi o Leônidas Rachid Jaldi, né? Esse deu uma
cutucada lá no Marcos Henrique. Se é você, naturalmente, pessoa indicada para fazer Então nós assumimos e ficamos 3 anos na prefeitura, né? Logo depois, ainda na prefeitura, recebemos o convite para assumir a Secretaria de Saúde, né? E foi sempre assim, na base de cargos de confiança. Tanto é verdade que eu sempre me dei bem com tudo e com todos, vereador. Não tenho inimigos, não tenho ninguém capaz de me contestar em absolutamente nada lá. Mas eu sempre procurei exercer os cargos públicos baseado na confiabilidade de quem me nomeou, não é? Já como deputado, e talvez eu tenha sido eleito porque o Jorge Teixeira teve uma influência decisiva nisso, não apontar porque eu não tinha recurso para fazer uma campanha assim tão grande lá. Eu fui o candidato mais votado da cidade de Porto Velho, não é? Mas aí eu já comecei a ter uns contatos e umas experiências que não afinavam muito com a minha personalidade. Realmente eu comecei a me chocar com algumas coisas que era difícil para mim engolir, não é? Não é que a gente se julgue ninguém perfeito, ninguém capaz de não errar, não é isso, não é? Mas pelo menos os contrapesos de ética, de comportamento, a gente começa a se conflitar. Quando a gente espera uma resposta de comportamento e uma resposta de atitudes, aquelas dentro da ética, dentro da dignidade, dentro da seriedade, dentro do respeito humano, nem sempre eram aquelas que voltavam. Isso começou um pouco a arrefecer meu ânimo, né? Já como deputado constituinte. Mas mesmo assim nós terminamos e no terminar eu deixei o partido que estava e fui para o PDT. E apareceu então a oportunidade de ser candidato a governador. Eu pensei comigo, bom, eu não quero mais ser deputado. Não é mais da minha conveniência, não é isso que eu quero na minha vida, não é isso que me adianta, nem isso que vai preencher minha vida, pelo contrário. Só pode me causar frustração. Mas se eu for governador, exercendo um cargo executivo, quem sabe, né? Aí me lancei a governador. Todo mundo me criticaram, que eu tinha minha reeleição garantida como deputado, eu estava jogando fora uma carreira política, mas eu acho difícil, Viriato, a gente que tem um núcleo ético de formação, conviver com muitas coisas da nossa atividade política. Eu não abro a boca para falar mal de ninguém, não estou aqui para contestar ninguém ou nada, mas a si próprio aquilo não convinha. E quando eu fiz a campanha para governador, por incrível que pareça, foi um susto generalizado na classe política, porque eu comecei a derrubar as coisas, né? E deu quase para pensar que eu poderia chegar perto do então governador Jerônimo Santana, né? Mas a campanha foi boa, foi tranquila e eu me senti satisfeito por estar cumprindo um dever ético e de cidadania, inclusive com minha esposa, com minha família, com meus amigos que tanto me conheciam. E saí da vida pública, político-partidária, satisfeito pelo dever cumprido. Então, por exemplo, você olha para a minha cidade e vê a Biblioteca Francisco Meireles, foi obra do prefeito, o Centro de Saúde Oswaldo Piana lá foi obra do prefeito, a Escola Padre Chiquinho. Prefeito Jacó de Freitas Atala, simpatiza isso. Atala, né? E tem um detalhe interessante histórico que eu vou lhe contar, muito interessante. Conte lá. Então, vamos inaugurar a escola lá municipal. Minha mãe me telefona um dia, eu estou na prefeitura, vem cá, meu filho, aqui na catedral, as nossas amigas aqui do Rosário estão reunidas, Sagrado Coração de Jesus. Eu fui lá. Meu filho, a gente queria que você botasse o nome lá da escola de Padre Chiquinho. Eu falei, pois não, mãe, não há problema nenhum, eu vou consultar a Câmara, ele merece, né? É um padre maravilhoso, eu vou colocar o nome dele. Botei o Padre Francisco Pucci. Passado assim uns 3 meses, 4 meses, novamente minha mãe me telefona. Meu filho, vem aqui, eu quero falar com você. Foi lá de novo. Sabe o que é, meu filho? Você não me falou que ia botar o nome da escola Padre Chiquinho? Ué, mãe,
E a escola é padre seguinte. Não, meu filho. Lá está o nome, Francisco Pucci, ninguém sabe quem é. Então, mãe, eu vou providenciar, vou mandar apagar o nome e vou colocar o padre Chiquinho. Aí todo mundo aplaudiu lá na hora, né? E como secretário, aí está o Rafael Vaz e Silva, que ainda hoje está aí. O Ana Adelaide, que ainda hoje está aí. Você foi também aí. secretário de Educação. Mas esse foi mais tempo, porque por que eu saí da Secretaria de Educação? Eu peguei uma virose violentíssima. Eu recordo desse tempo. Arbovírus, lembro arbovírus violentíssimo. E o colega lá da Fundação, lá de Belém, me disse: olha, Jacó, não tenta mais chegar perto disso não, que da segunda tu não sais. Não é? Lembro disso. Eu fiquei com menos da metade das plaquetas sanguíneas. Quase que eu apago. Não é? Por isso eu saí da Secretaria. Evandro Chagas, do Instituto lá. Evandro Chagas lá. E a recomendação que ele me deu: cuidado, Jacó, segunda você não sai. Não é? Eu conversei com o Jorge Teixeira, ele entendeu e me dispensou. Então está aí o Ana Adelaide, está aí o Rafael Vaz e Silva. A Policlínica Oswaldo Cruz foi criada e fundada pelo secretário Jacó Atala, onde é hoje a Assembleia. E ali foi projetado para ser uma policlínica gigantesca, dada a área que estava lá. Inclusive a Fundação SESC me ajudou a projetar. Mas depois foi lá para a banda do Hospital de Base, né? A Policlínica Oswaldo Cruz. Ali onde hoje é o Sebrae também, depois foi o Hospital Celular, o ortopédico, e era um centro de saúde também, que foi o Jacó Atala que fez também. O Mercado Municipal da Olaria, que hoje é Corpo de Bombeiro, também foi ele, né? Enfim, a gente é feliz, né, vereador? Graças a Deus. Sensação de missão cumprida. Missão cumprida. E agora, mais cumprida ainda, porque eu tenho 2 bisnetas. Bom, eu sei que você, certamente, não sei se vai gostar da minha pergunta, mas eu me sinto na obrigação de fazê-la. Porque, a despeito de você estar fora do processo há algum tempo, em tese, na prática, digamos assim, você, porque já demonstrou, não precisa dizer, já demonstrou com fatos, com trabalho, que ama profundamente esta terra, é um atento observador dos acontecimentos aqui, não só de Porto Velho, mas de toda a nossa Rondônia. Como você analisaria, com a competência que tem, a experiência, a vivência, o momento político do nosso Estado e particularmente as vésperas de uma eleição municipal? Eu diria a você que eu ainda tenho esperança no Confúcio. Por quê? Porque o Confúcio tem uma experiência de vida política muito grande. Não é nenhum neófito na atividade pública e política, né? Ex-prefeito de Ariquemes, ex-deputado federal, tem uma vivência enorme no governo federal. Ele pode estar, digamos assim, passando por dificuldades momentâneas, mas que deve superar. Eu entendo assim, até segunda ordem, né? Até segunda ordem. Mas o meu espírito é o espírito do meu pai, vereador. Eu creio firmemente no determinismo histórico de grandeza do meu país. Eu não creio na imoralidade política, eu não creio na imoralidade jurídica, eu não creio na imoralidade administrativa, porque todos eles sempre serão superados pela grandeza do povo brasileiro. E a nossa história está farta desse tipo de exemplo, não é? Às vezes a população, o nosso país está à beira do abismo. De repente não é à beira do abismo. Ele retorna. Hoje nós somos uma potência geopolítica internacional. Aquela conotação de sermos um povo de raça inferior, porque índio misturado com preto, preto misturado com português, português misturado mais não sei com o que não ia dar certo nunca, hoje está provando que não é verdade. Então, o nosso núcleo histórico, o nosso núcleo geopolítico só faz determinar a grandeza do nosso país. Tem senões? Tem. Tem problemas sérios? Tem. Tem problemas que a gente pode apontar como alguma coisa grave, mas todos eles são contornados, vereador. E é a história nossa que prova isso. Eu lembro que quando o Getúlio Vargas se matou, eu estava no Colégio Nazaré, em Belém, em 54, e aí, aquela história, o Brasil está à beira do abismo, o presidente se suicidou.
Nesse mesmo dia, o nosso irmão, o diretor, o irmão Paulo Beckman, nunca esqueço o nome dele, reuniu todos os alunos do Colégio Nazaré, botou no pátio e disse assim: nós estamos sabendo do suicídio do nosso presidente Getúlio Vargas. Não nos interessa aqui o que foi que acometeu, por que ele fez ou deixou de fazer, para nós é muito triste. Mas nós sabemos que Deus é brasileiro. E tudo isso vai ser superado. E vocês que hoje têm 14, 15 anos de idade, vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. É a pura verdade. E não deu outra virada. O Brasil se superpõe sempre às graves dificuldades. Eu lembro na época da inflação grave no Brasil, poxa, vai acabar a nação. Como é possível uma coisa dessa? Você não tem mais dinheiro no bolso. Amanhã o teu dinheiro não vale nem 80%. Isso vai acabar, isso não pode, não é possível. O Brasil vai acabar. E não acabou. Hoje nós somos uma potência reconhecida no mundo inteiro. Hoje a gente está lendo aí noticiário de Cachoeira, noticiário não sei de quê, noticiário não sei mais o quê. Eu olho e digo para o meu filho Abidão: meu filho, eu já vi isso várias vezes durante a minha vida de 70 anos. E tudo acaba e recomeça a vida brasileira de grandeza, que nós já somos grandes, porque tudo que é grande e maior é maior para o Brasil, com certeza. E esse momento político que nós vivemos, que a gente às vezes tem uma certa descrença, mas ele vai ser superado como está sendo superado, com certeza. Quando é que alguém pensou que nós atingiríamos uma geopolítica como essa nossa hoje? Uma potência respeitada no mundo inteiro, uma potência que era tida como secundária, porque o nosso povo era secundário, índio misturado com português, misturado com preto. Dá em que isso? Em nada. As leis de Mendel são severas, não admitem isso, e não é verdade. Hoje, nós brasileiros estamos demonstrando que somos superiores aos arianos da Europa, porque a Europa está em crise e lá tem os maiores índices de intelectualidade do mundo. E eles estão em crise, estão se acabando, estão se destruindo. E nós estamos aqui, uma potência geopolítica reconhecida no mundo inteiro. Nós não temos poder bélico, não estamos interessados em brigar com ninguém. Nem bomba atômica, nem nada. Nem bomba atômica, nem nada. Nós estamos interessados em consolidar a cidadania do nosso povo. Que bom que uma pessoa como você traz uma mensagem de otimismo realista, podemos chamá-lo de um otimismo realista, porque a história está mostrando isso, para que todos, não só aqueles que, nossos contemporâneos, aqueles que estão aí já adultos, mas para gerações futuras, para que não desacreditem no seu país, que é grandioso, que tem um povo também determinado em direção a dias melhores. Eu vou dar um exemplo para você. Quando meu pai chegou em Belém, em 1912, passados uns 15 dias, os primos dele já estavam lá. Aí um primo dele chamou: olha, a esquadra inglesa vai desembarcar no Rio, não sei mais aonde, porque o Brasil não pagou as suas dívidas. E eu estou querendo voltar para o Líbano, tio. O quê? Meu filho, eu estou aqui desde o imperador Pedro II, eu já escutei falar isso umas 80 vezes. Vai trabalhar, meu filho. Bem, meu querido irmão, amigo Jacó, chegamos ao término da nossa agradabilíssima conversa. Muito obrigado, Bireta. Mas eu não poderia perder a oportunidade de pedir que você, repito, com toda essa sua bagagem, transmita, em primeiro momento, aos nossos colegas médicos, particularmente esses que estão aí começando a grande trajetória, né? Porque a medicina é uma trajetória árdua, uma trajetória que implica uma série de valores e, sobretudo, muita vocação. Inicialmente, uma para esses colegas, esses companheiros nessa caminhada humanitária, que tem que ser não somente técnica, mas precisa ser concomitantemente humanitária. E, finalmente, para o nosso amado povo de Rondônia, que merece as suas palavras de experiência, de vivência, de competência. Eu diria para os meus colegas médicos, se me fosse dado o direito de renascer, eu faria a mesma coisa. Seria médico da mesma maneira. Com absoluta certeza. Agora, a medicina precisa
vocação, como foi lá o vereador, humanista. Todos nós temos o direito de ter obrigações pecuniárias, de termos o direito de ser bem remunerado, de termos o direito de ter a contrapartida financeira daquilo que nós fazemos. É absolutamente humano, real e necessário. Mas nunca, em circunstância nenhuma, podemos ou devemos esquecer da ética médica, que é fundamental no nosso exercício profissional. Porque isso é que nos traz dignidade. Dignidade e respeito pelo nosso exercício profissional. Se todos tiverem isso, ninguém se arrepende de ser médico. Agora, ao povo de Rondônia. Nós somos rondonienses, porque nascemos aqui. Portanto, eu posso lhes afirmar que todos tenham fé. Nosso Estado só tem um destino de grandeza. E vai ser, com certeza. Vamos trabalhar por isso. Grandeza, grandeza e grandeza. Esse é o destino de Rondônia, com certeza. Bom, meus amigos, concluímos mais uma entrevista desta feita, como eu disse, uma entrevista histórica com Jacó de Freitas Atala, médico, homem público, cuja trajetória muito dignifica o povo de Rondônia, porque ele nasceu aqui na nossa amada Porto Velho. E isso tem tudo a ver com o propósito, o nosso propósito, pessoas que amam efetivamente esta terra, que cultivam o sentimento nativista e que, quando tem a oportunidade de mostrar alguém como Jacó Atala, nós chegamos à conclusão que não foi em vão tudo que foi feito, que deve ser feito hoje e no futuro pelo engrandecimento desta terra. Querido amigo, obrigado pela presença. E quero dizer que foi uma honra, um grande prazer conversar com você. Muito obrigado, Viratinho. Foi uma maravilha para mim, tá bom, tá? Ok. Mas você fica aí, porque Viva Porto Velho continua.